sejam muito bem-vindos ao Emara de hoje. Esse programa que sempre traz aquilo de novidade, aquilo de melhor está rolando aí no nosso mundo. Sempre através dos olhos das nossas apresentadoras. Sim, nossas experts. Nossas apresentadoras são mulheres que se desenvolveram, cresceram muito no trabalho, se destacaram e alcançaram essa posição de estar aqui falando para vocês. Então, não percam nenhum quadro. Estamos aqui transmitindo pela Rede Gazeta Brasil, sempre aos sábados, das 20 às 21 horas. Eu te convido para ficar aqui conosco até o final. E no nosso quadro Beleza em Pauta, a nossa apresentadora, doutora Andressa Macedo, vai trazer aqui para vocês uma orientação fantástica para que você se sinta ainda mais bonita e alcance seu mais alto potencial. Vem assistir comigo. Agora é com você, Andressa. Olá, eu sou Andressa Macedo, dentista especialista em harmonização orofacial. E no nosso quadro Beleza em Pauta de hoje, a gente vai falar sobre um dos tratamentos queridinhos do momento, os bioestimuladores de colágeno. Se você sente que a sua pele está perdendo a firmeza, as rugas estão ficando mais marcadas, a face está com aquele aspecto de cansado ou de derretimento, os bioestimuladores são um tratamento revolucionário para a gente gerenciar este processo de envelhecimento com muita naturalidade. O que acontece com a perda do colágeno? Bom, a partir dos 25, 30 anos, a gente começa realmente a perder colágeno, em torno de 1% ao ano, e essa perda vai se acelerando com o passar do tempo. E aí a gente percebe na face mais flacidez, bochechas mais pesadas, perda do contorno, uma papadinha mais evidente e as rugas realmente vão aparecendo mais, ficando mais marcadas na nossa face. Ou seja, é uma mudança silenciosa e progressiva, mas que nenhum filtro ou maquiagem conseguem disfarçar completamente. Por isso, os bioestimuladores de colágeno ganharam tanto destaque ultimamente, por causa dos resultados naturais. Mas afinal, o que são os bioestimuladores de colágeno? São substâncias que injetamos na pele ou logo abaixo dela, na subderme, que estimulam o corpo a produzir um novo colágeno. Então, essas substâncias vão agir de maneiras que elas favorecem a nossa célula, elas induzem a célula a fabricar um colágeno. E o colágeno mais desejado é o colágeno tipo 1. Esse colágeno tipo 1 é muito importante para a qualidade, para a firmeza da pele. Diferente do preenchimento, os bioestimuladores de colágeno não vêm para dar volume, mas para tratar essa pele de dentro para fora. Mas claro que há estratégias que podemos lançar mão e podemos sim trazer um pouco mais de volume em áreas de sustentação, mas um volume extremamente sutil, bem natural mesmo. Os mais conhecidos são Sculptra ou Eleva, de ácido polialelático, Radiesse ou Diamond, de hidroxiapatita de cálcio, mas tem também os manipulados, o Elancê, que é de policaprolactona, e temos hoje também uma misturinha muito interessante, que é o Harmonica. E aí sim, é uma mistura de bioestimulador e preenchedor, ele é um pouquinho diferente. Cada um tem indicações específicas, densidades diferentes, e os resultados vão variar de acordo com o paciente e a sua necessidade. E aí é que mora a parte mais bonita dessa história. É que o resultado é você, sem grandes transformações. É você, mas com aquela beleza realçada de dentro para fora, com a pele com mais viço, mais firmeza e sustentação. E para quem eles são indicados? Eles são indicados para homens e mulheres a partir dos 30 anos de idade. Para aquelas pessoas que desejam melhorar a firmeza, a tratar a flacidez da pele, gerenciar o envelhecimento ou melhorar textura e viço da pele, deixar um contorno
mais definido, para prevenir o envelhecimento de uma maneira geral. Lembrando que eles podem também ser aplicados em outras partes do corpo por profissionais habilitados, como braços, abdômen, glúteos, interno de coxa, joelho e por aí vai. É um tratamento versátil e seguro, extremamente eficaz quando bem indicado. E como é o resultado? O resultado é progressivo, natural e muito elegante. E a gente observa que ele também é, de certa forma, duradouro. A pele fica mais firme, o contorno começa a ficar bem mais evidente, realçado, as expressões ficam suavizadas e o rosto com aquele ar de descanso, aquele frescor rejuvenescido. É como se o tempo voltasse a alguns anos, mas com naturalidade, nada de exagero, nada de artificial. É uma versão renovada de você mesmo. E quantas sessões são necessárias? Doutor, é dolorido? É seguro? Então, a quantidade de sessões é definida pelo grau de flacidez daquela face e o biotipo. Vamos avaliar se vamos fazer 1, 2 ou 3 sessões naquele protocolo inicial. A partir daí, geralmente, realizamos apenas uma sessão anualmente, apenas para manter essa produção de colágeno mais ativa. O desconforto é leve e rápido. Usamos anestesia e técnicas avançadas para que a sessão tenha o menor desconforto possível. E quanto à segurança, quando aplicado por um profissional capacitado, que tem conhecimento profundo de anatomia, é um dos resultados mais eficazes, seguros e previsíveis da harmonização orofacial. E o que eu mais gosto é que o resultado vai ficando cada vez mais bonito ao longo dos meses. É um verdadeiro investimento na sua poupança de colágeno. Os bioestimuladores de colágeno representam uma nova maneira de envelhecimento, com qualidade, elegância e naturalidade. Eles não mudam a sua identidade, apenas devolvem aquilo que o tempo vai tirando aos poucos. E se você sente que precisa de mais firmeza, definição ou prevenção, eu posso te ajudar avaliando a sua face e orientando para te guiar nas reais necessidades da sua face. Obrigada por assistir mais um quadro Beleza em Pauta. Espero que tenham gostado e te espero nos próximos episódios. E nos siga no Instagram, @AndressaPMacedo. E agora, um recado mais que especial. Vem assistir comigo. Não use lei da atração, porque não funciona. Já aconteceu comigo. Eu decidi utilizar a lei da atração, eu comecei a ler livros e, enfim, falei, agora eu transformo completamente minha vida. Mas deu tudo errado. Justamente no momento em que eu tomei a decisão de fazer diferente, a minha vida virou de pernas pro ar. Bom, não use a lei da atração se você não quer manifestar aquilo que você deseja. É porque eu vou explicar. Até porque quando você não toma uma decisão, quando você não escolhe o que você deseja, você de alguma forma é escolhido, né? As coisas vão acontecendo aleatoriamente na sua vida. Mas vem aí a explicação. Olha esse exemplo. Um ator de Hollywood extremamente famoso, ele estava consagrado no mundo da comédia romântica. Sim, gente, ele fazia muitos filmes ali, era muito bem sucedido nessa área. E chegou um determinado momento em que ele resolveu ouvir o seu coração, realizar um grande sonho. E o sonho era somente, a partir daquele momento, trabalhar em filmes dramáticos. Ele queria ser um ator de drama. Então, ele sinalizou, sentiu que era o momento, sinalizou para as pessoas que estavam ao redor dele que não faria mais comédia romântica. Quando ele tomou essa decisão, ele recebeu logo uma proposta para fazer um filme no valor de 4 milhões. Era um valor alto, é claro que ele deve ter ficado tentado, mas ele já havia tomado a decisão. Então ele disse que não, ia esperar um outro papel
estava mais de acordo com o que ele desejava dali para frente, para o desenvolvimento da sua carreira. Então veio uma proposta de 8 milhões. Gente, era o dobro. Era um valor muito bom. Ele também se recusou. E é claro que o universo continuou ali testando a sua intenção. Então ele recebeu uma proposta de 14 milhões. Pasme, gente, ele recusou uma proposta de 14 milhões para fazer um filme até o momento em que ele começou a fazer os filmes que ele queria, sendo assim muito bem pago por isso. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Que eu sei que já pode ter acontecido com você, eu já vi muitas pessoas no consultório também com situações parecidas. A gente vê também na igreja, né? A gente vê como as pessoas começam a frequentar, se dedicar mais, mudar de vida ali, ter uma postura diferente em relação à fé. As coisas parecem desmoronar na vida das pessoas. Eu já vi muitos relatos assim. Mas acontece, gente, que isso acontece de uma forma que a gente precisa raciocinar e pensar sobre isso. Não é porque você está azarado, e simplesmente porque você passou muito tempo sinalizando para o universo, sinalizando para si mesmo, ou sinalizando até para Deus que queria algo diferente. E quando você muda, leva um tempo para que a resposta venha. No início da carreira, por exemplo, falando desse ator, ele também teve dificuldade para pegar o primeiro papel. Claro que deve ter tido, ou não recebia tão bem no primeiro papel. Então, isso acontece com a gente também, porque até nós mesmos temos dificuldade para começarmos algo novo. Nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos sentir que é o momento, nos sentirmos preparados. E depois que nós nos sentimos preparados, leva tempo para sinalizar isso para o resto do mundo. Hoje, nós estamos falando sobre persistência. Sim, gente, é esse o tema desse diálogo aqui hoje, desse bate-papo. Estamos falando sobre começar e insistir, ir além, aperfeiçoar, se dedicar ao que você deseja. Primeiro, você precisa entender exatamente o que você quer e se isso é bom de verdade para você. No momento em que você decide e você está disposto a ir adiante, você pode sim enfrentar alguns obstáculos inicialmente, mas não quer dizer que você não alcançará aquilo que você deseja. Se você lê um livro, tentou colocar em prática, não conseguiu no primeiro momento, leia outro. Leia de novo, fale com as pessoas sobre isso, comece a ouvir histórias de pessoas que fizeram e deu certo. Sim, vai maratonar essas histórias de pessoas que demoraram também um tempo, mas que conseguiram alcançar aquele objetivo, até que isso fique mais forte dentro de você. Você consiga transmitir isso com mais autoridade para as pessoas, para o mundo, para o universo, para Deus. E aí sim, você comece a colher os frutos daquilo que você se propôs a fazer, daquilo que você deseja. Sim, gente, não é fácil mudar. A gente vê muito isso acontecendo, por exemplo, com o corpo, com a saúde, com uma mudança de trabalho que você às vezes deseja, está muito tempo no trabalho, você decide mudar, mas você, é claro que você precisa se preparar, mas você tem medo. Então, eu vou dizer que o medo, ele é inversamente proporcional à persistência. Ele é inversamente proporcional à fé, à tomada de decisão, porque é o novo, você não conhece. O que é desconhecido traz mesmo uma sensação de impotência, às vezes a gente não se sente preparado, mas meu conselho é que você siga o que você deseja. E se você está tendo dificuldade até para conversar com as pessoas sobre isso, está aí meu QR Code na tela. Vai lá, entra no meu Instagram, me manda uma mensagem, vamos bater um papo, eu quero conhecer a sua história. Quem sabe, no próximo programa, eu não possa trazer a sua história aqui, para que todos possam conhecer e se inspirar. Vamos fazer esse processo de mãos dadas. Se você ainda não tem fé suficiente, se você não está alimentando a sua fé, se você ainda não acredita no poder que a sua mente tem, que a sua decisão tem de transformar a sua vida, está na hora de fazer algo diferente. Então, me segue lá nas redes sociais. Vamos continuar esse assunto lá, mas não sai daí ainda, porque o programa ainda não acabou. Sim, gente, ainda temos mais quadros feitos pelas nossas apresentadoras. Vem assistir comigo, fica bem aí, tá? A gente conversa lá no Instagram. Até lá!
E no quadro Fala Empreendedora, a nossa apresentadora Ana Carla traz sempre um conteúdo fantástico para você que está empreendendo ou conhece alguém, tem alguém ali que você ama que também deseja empreender. Vem se inspirar comigo. Agora é com você, Ana Carla. Olá, empreendedores e empreendedoras de todo o Brasil. Bem-vindos a mais um quadro do Fala Empreendedora. Esse quadro que vai trazer para vocês histórias de mulheres que lideram, inspiram e empreendem. Aqui nós vamos mostrar a força e a genialidade das mulheres que estão transformando o mundo dos negócios. E hoje nós estamos aqui nessa grande empresa genuinamente goiana, que já conquistou o Brasil e futuramente internacional, para conhecer quem são as mentes brilhantes por trás desse grande negócio. Vamos comigo? E hoje nós estamos aqui com um sucesso estrondoso para conhecer as mentes brilhantes por trás da Fast Escova e do Fast Spa. Estamos com a Márcia e com a Michele. Meninas, obrigada por receber a gente. É um prazer estar aqui e poder contar um pouco dessa história. Sabemos que é um case de sucesso, com faturamento já bem expressivo, mas vamos conhecer como surgiu isso, a história das meninas, né? Que são mulheres, que são mães, esposa, e entender um pouco mais e se inspirar na história delas. E vocês duas, né, vieram já de carreiras consolidadas em outras empresas, né? E conta pra gente como foi esse start para empreender e começar o próprio negócio de vocês. Então, para começar falando aí dos desafios do empreendedorismo, daí um pouco dessa história, vou deixar a mãe começar, né? Porque sempre a mãe tem mais desafios quando se fala de empreendedorismo. Até porque eu falo que a ideia surgiu de uma dor, de uma necessidade, né? De uma mãe. De uma mãe empresária que não tinha tempo, não tinha dinheiro para poder seguir os padrões normais do salão de beleza. E quando surgiu a ideia da Fast Escova foi justamente mudar a história do tempo da mulher. Quem é o dono do tempo? É a mulher. E tudo isso contribuiu para que hoje a Fast Escova fosse um sucesso. Mas como a Márcia falou, o que eu acho de mais incrível numa mulher empreendedora é que ela não precisa escolher o seu papel. Às vezes as mulheres falam assim, se eu empreender eu não posso ser mãe, se eu for mãe eu não posso empreender. Por que não pode? Por que não pode ser as duas coisas? Eu falo que tudo está muito ligado ao tempo. Quando a gente tem uma cultura, um formato diferente de vida, onde a gente escolhe o que a gente vai fazer com as nossas 24 horas, isso facilita. E eu sou muito assim, do equilíbrio. Eu amo trabalhar, mas eu falo que o meu papel principal é dentro da minha casa. Então eu não abro mão, sabe, Ana? Eu converso muito com a Márcia, a gente explora muito isso, porque eu falo, nenhum sucesso vale o fracasso da sua família. Porém, eu sou apaixonada pela Fast Escova, até porque a Fast Escova ela também veio para tirar muitas mulheres de casa, porque as mulheres acabaram empreendendo. Sim. E empreender no universo da beleza é algo eu. incrível. Exatamente, inclusive você, né, Ana? Posso falar muito bem sobre isso, né? Michele, e você fala sobre esse equilíbrio do tempo, né, entre casa e empreender. Mas sempre foi assim na sua vida ou não? Foi um start que aconteceu depois que você foi mãe ou depois que você empreendeu? Porque você também vinha de outra empresa, né? Eu vinha de uma empresa CLT onde eu viajava muito. Então, quando eu me tornei mãe, não tinha como mais. Aí a mulher fala assim, mas eu que tenho que abrir mão? É, você que vai ter que abrir mão, porque você que é a mãe. E eu tive que abrir mão da minha CLT muito por causa das viagens que eu fazia. E aí, nesse meio tempo, a Márcia, né, veio como presente de Deus na minha vida e me convidou para empreender com ela. E hoje, por mais que a gente trabalha até mais, né, do que na CLT, mas em contrapartida a gente consegue fazer uma gestão do tempo mais adequada. Então, assim, a Michele, que é mãe, eu não sou ainda, nós não somos ainda, Sim. né, Ana? A Michele, ela consegue, por exemplo, acompanhar a rotina da filha dela, às vezes no meio da tarde, ela consegue viajar com a filha, enfim. Então, são essas questões que o empreendedorismo nos traz que é realmente muito atrativo. A Michele falou ali sobre ela querer empreender e partiu de você o convite, né? Vocês já eram amigas, já trabalhavam juntas. E igual você falou que era CLT, mas tinha um desejo latente de empreender, né? Então a gente tá aqui empreendedoras natas, né? Que sempre quiseram empreender. E a maioria dos empreendedores são assim, né? E aí partiu da Márcia a ideia. E da onde surgiu essa ideia? Foi de uma dor, igual a Michele falou? Mas como você decidiu, não, eu quero
quero ir Na pro verdade, montar a e festa até escova. para encorajar quem está nos assistindo, que sonha em fazer uma transição de carreira, e sonha em empreender, deixar a CLT. Eu e a Michelle, a gente se conhece desde 2009, quando nós trabalhávamos juntas na Avon Cosméticos, nós éramos CLT. E aí, em 2015, eu decidi deixar a CLT para empreender. Comprei uma franquia, então eu, já sentei na cadeira de franqueado, sei dos desafios. Depois, em 2016, nós montamos uma escola de cursos de estética. 2017, eu convidei a Michelle para ser a nossa sócia na escola. E aí, 2018, que nasce o projeto da Festa Escova. Olha que interessante, né? Foi uma linha do tempo, um processo que vocês viveram ali, né? Foi amadurecendo tudo que vocês passaram, a confiança uma na outra, né? A Michelle falou sobre o desafio ali de ser mãe, ela já viajava antes, né? E depois preferiu ficar mais perto, mas continua ainda tendo os desafios de gerir tanto o lar quanto a empresa, né? E para você, Márcia, qual que você acha que foi o seu maior desafio quando você decidiu entrar para o empreendedorismo? Teve barreiras por ser mulher? Não teve? O que você fala pra gente sobre isso? Então, é interessante essa pergunta, Ana, e sempre nos fazem essa pergunta na conotação, assim, que se a gente teve alguma porta fechada por ser mulher, se a gente enfrentou alguma barreira específica pelo fato de ser mulher. E não, nunca. Nós nunca enfrentamos nenhum problema por empreender e ser mulher. A gente sempre soube da nossa identidade, da nossa capacidade, daquilo que a gente poderia de fato fazer ou não. Então eu particularmente nunca tive nenhum problema por empreender e ser mulher. Olha só, que interessante, né? A parte do posicionamento, do autoconhecimento também, né? Exatamente. E vocês, durante esse período aí de adaptação, de empreender, vocês fizeram cursos, imersões, tiveram uma rede de apoio, network. O que você achou que foi importante, até para você construir esse posicionamento, construir esse autoconhecimento? Teve algo que vocês fizeram que vocês acharam que ajudou muito nessa fase de empreender, que vocês aconselham outras mulheres a fazer também? A gente sempre foi de estudar, né, Michelle? A gente sempre buscou o conhecimento específico para aquele momento, naquela necessidade. Então a gente já foi estudar gestão de pessoas, gestão financeira, a parte de liderança, novos negócios, modelo de negócios. Hoje vocês aqui se dividem, Márcia, marketing financeiro, Michelle está em qual área hoje aqui na empresa? Sim, hoje a gente se divide, né? Hoje eu atuo mais na área comercial, tanto B2B quanto B2C, e a Márcia mais na área operacional. E a gente tem essa divisão não porque uma ou outra não sabe fazer, mas a gente entendeu que aquilo que você faz melhor é onde a gente tem que explorar. E falando um tema também que para algumas pessoas acaba sendo um tabu, que é a sociedade, né? Temos aqui uma sociedade entre duas mulheres fortes, mas cada uma com uma história, com uma cultura diferente. E o que vocês acham que pode agregar mais numa sociedade? Às vezes a pessoa quer começar a empreender mais sozinha, ela não domina talvez todas as áreas, né? Eu acho que tem um tabu, né, Michelle? Que uma coisa foi virando uma questão negativa da sociedade, mas o problema em si não é a sociedade. São os contratos mal feitos, os acordos mal feitos, né? A sociedade em si, na nossa visão, é uma bênção. O que não é adequado é quando a pessoa começa uma sociedade de qualquer forma. Mas quando você se dispõe a fazer o que precisa ser feito dentro de uma sociedade, a sociedade é uma bênção. E a gente fala muito assim, uma sociedade, ela nunca é perfeita, né? É igual casamento, nunca é perfeito, né? É sempre a gente dar um olhar para o local certo. Então, assim, o que eu acredito é, os valores têm que ser correspondentes, porque valor não tem como se discutir. E outra coisa que a gente preza muito, né, é a visão. Então, assim, a gente tem uma visão única para onde a gente quer ir. E falando em visão, gente, hoje estamos aqui 300 unidades inauguradas, né? No início vocês já tinham esse objetivo, começaram já pensando grande, foram dando um passo de cada vez. E onde é que a Festa Escova vai chegar?
É interessante, né? Porque quando nós começamos, o nosso número mágico era 100 lojas. Mas nós servimos a um Deus que faz infinitamente mais que pedimos ou pensamos, né? Então a gente pensava em 100 lojas. Ele já nos entregou quase 400, né? Porque aqui são 300 em operação. E ainda tem lojas que estão no processo de obras, que vão inaugurar aí ao longo de 25, 26. E hoje a gente já fala abertamente sobre esse projeto de levar a Fescova para fora, ou ainda está algo interno, vocês ainda estão estudando? A gente já pode falar sobre isso? Nós estamos estudando isso, sim, com certeza, né? É um grande desejo nosso. Entretanto, a gente ainda tem a visão que tem muito que ser feito no Brasil ainda. Então, a gente, né, tem um estudo que a gente tem mapeado, que a gente consegue chegar a 700 lojas no Brasil. Então, a gente vai trabalhar isso, não deixando de lado o projeto de internacionalização, mas a gente entende que ainda tem muita tarefa de casa para fazer no Brasil ainda. Ainda não chegaram lá, mas elas já mudaram, já inovaram novamente, né? Transitaram da beleza rápida para a saúde e bem-estar também, com foco em fashion. Como que foi essa transição? Essa ideia surgiu de quem? De onde? Como que está sendo a implementação do Fashion Spa? O Fashion Spa nasceu há 3 anos atrás. A gente já entendeu a necessidade do mercado porque era uma dor nossa. A gente entendeu que era um mercado burocrático, difícil, caro. E nós pensamos o seguinte, vamos montar um Fashion Spa? Vamos fazer o que a gente fez com a Fashion Escova? Vamos trazer esse bem-estar? Porque a gente pensa muito, não no tratamento da doença ou do problema, mas na prevenção. E a prevenção passa por esse momento de se cuidar. Há 1 ano atrás, nós abrimos a nossa primeira loja aqui em Goiânia e pilotamos ela por 1 ano. Nesse 1 ano, nós atendemos 10 mil clientes, validamos o projeto e há 3 meses atrás nós começamos a nossa expansão. Hoje já somos 20 lojas no Brasil. Mesmo? Né, vendidas. Olha, não sabia, gente. Sabendo aqui com vocês. E vamos terminar 2025 já com 5 lojas em funcionamento, né? E uma perspectiva de vendermos aí, chegarmos ao final do ano com 30 lojas vendidas. A gente está falando aqui de uma franqueadora com 300 lojas inauguradas, um outro projeto já sendo executado e o tempo da Michelle e da Márcia para se cuidarem, para terem esse bem-estar também. Como vocês fazem esse equilíbrio? Ana, para mim é uma questão de prioridade e disciplina, né? Então eu não abro mão do meu treino pela manhã, de uma alimentação limpa pela manhã. Então eu sempre priorizo, entendendo que isso faz parte da minha produtividade. Para a gente finalizar, a gente estava aqui diante de 2 histórias muito inspiradoras de empreendedorismo. As meninas empreendem um ramo que estimula outras mulheres a empreenderem também, né? Tem esse propósito por trás que também acaba transformando não só a vida de vocês, mas de várias outras mulheres, né? Então, assim, muita inspiração para vocês verem aonde vocês podem chegar olhando para essas 2 mulheres inspiradoras. E quero deixar livre para vocês darem um recado para quem quer empreender também, para quem já está no mundo dos negócios e às vezes pensa em desistir. Eu sempre, quando as pessoas vêm me perguntar, eu devo empreender? Eu falo que você pode empreender aonde você estiver. Não necessariamente montar um negócio é empreender. Você pode empreender no trabalho que você está. Você pode empreender, talvez, diversificando um pouco. Eu trabalho meio período, eu vou fazer algo para mim meio período. Ou, de fato, não, eu quero montar um negócio. Mas o segredo não vá pela emoção, vá pelos números, faça um plano de negócio, não tente se aventurar naquilo que você acredita, mas você não conhece os números. E aí, feito essa tarefa de casa da razão que a Michelle falou, o que eu deixo para vocês é: nunca desista dos seus sonhos. Essa frase é muito clichê, até parece motivacional lá do Instagram, mas é muito real.
Verdade. E se você desistir, você nunca realmente vai conseguir alcançar os seus sonhos. Simples assim, não tem segredo. Problemas e dificuldades tem em todo lugar, né? Todo lugar. Então, meninas, muito obrigada. Vocês são um furacão de inspiração pra gente. É de toda a minha admiração por onde vocês estão chegando e tenho certeza que vai alcançar lugares muito mais altos. E pra vocês que estão nos assistindo, que também tem uma ideia fecha aí na mente, tenham coragem, tirem do papel, né? Se programem, faça igual a Michelle falou, façam um planejamento, né? Para ter também essa carreira sólida igual a das meninas. E não perca os nossos próximos programas, que vamos trazer mais histórias inspiradoras. E acompanhe a gente lá no Instagram, é Márcia Festa Escova e Michelle Festa Escova, bem facinho, tá? E lá a gente compartilha muita coisa do nosso dia a dia, né? Como que a gente conduz os nossos negócios aqui e a nossa vida de um modo geral. E vocês acreditam que essa empresa enorme que vocês acabaram de conhecer tem a gestão toda feita aqui em Goiânia, que é um orgulho para nós goianos, né? E as meninas abriram as portas para a gente conhecer um pouquinho do que tem por trás da Festa Escova. Vamos lá? Aqui fica atrás do salão do Festa Escova do Marista, onde vocês veem lá tudo acontecer, cabelo, unha, e aqui é os bastidores. Olha o tamanho dessa equipe. Aqui tem mais pessoas trabalhando. Olha só, meninas. O suporte da franquia, a parte administrativa, comercial. É por aqui que tudo acontece. Oi, meninas! Hoje eu tô aqui na Vai Menina para convidar vocês a vir conhecer a nossa nova coleção. Temos modelos tendência e cores que são a última moda da estação. Para quem ainda não conhece a nossa loja, nós ficamos aqui na região da 44, no Shopping Galo, Corredor Cianorte. Trabalhamos com varejo e atacado e enviamos para todo o Brasil. Aqui na Vai Menina nós trabalhamos com peças atemporais de alta costura, muita qualidade para você, mulher moderna, modesta, que quer estar sempre na moda sem perder o seu charme e feminilidade. E no nosso quadro O Valor do Sucesso, a nossa apresentadora Giovana está sempre pronta para transformar a sua vida. Venha assistir comigo. Agora é com você, Giovana. Obrigada, Mara! E hoje eu tenho um desafio aqui com vocês. O desafio de hoje é ler aqui com vocês a mensagem de um telespectador falando do conflito dele, e eu vou trazer uma análise aqui em 5 minutos. Olha esse caso aqui comigo. Estou concluindo o meu curso este ano, já estou trabalhando em uma área que gosto, mas mesmo assim me sinto insegura, como se uma sensação de incapacidade estivesse sempre me acompanhando. Sinto que essa sensação não tem a ver apenas com o trabalho ou com o fim da faculdade, parece algo mais interno. Mesmo podendo fazer tudo certo, alguma parte de mim ainda não aceita totalmente que eu sou capaz, que eu mereço estar ou que eu devo chegar em algum lugar. Um medo de que tudo que eu sei não ser suficiente. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 questões importantes sobre a insegurança. Primeiro, questões internas. Segundo, questões externas. O que seria isso? Ela está numa fase que eu gosto de falar que o adolescente passa muito, que é quando o adolescente sai do ensino médio. A mesma fase, que é quando sai de uma situação que precisa de um posicionamento novo e a pessoa geralmente fica perdida. E nesse caso aqui, onde ela fala sobre a questão da faculdade, que essa faculdade, ela ainda é como se ela não sentisse que essa faculdade ainda deixasse ela pronta para esse mercado de trabalho. Então, quando se fala de questões externas, o melhor é que ela traga ali para a vida dela mais, vamos dizer assim, mais networking, que ela traga mais rede de contatos, que ela realmente invista em uma rede de contatos para que traga mais informações para ela desse mercado de trabalho. Porque se não tiver networking, o mercado acaba ali engolindo ela, né?
Então, o ideal é realmente que tenha essa questão de questões externas mesmo, de trazer mais informações para esse campo de trabalho. Pode ser, por exemplo, convenções da área dela, enfim. Quando se fala de questões internas, nós estamos falando da situação de incapacidade própria. Essa capacidade própria, ela vem muito da relação com a mãe. Quando essa relação com a mãe ela não está boa, por exemplo, tem mágoas, tem questões não resolvidas, quando essa questão com a mãe não está equilibrada, geralmente aquela força interna que vem da mãe não vem. E aí vem essa falta de capacidade própria. Então é bom você olhar como está a sua relação com a sua mãe, como você vê ela, se ela é um espelho para você, ou se você vê ela como mágoa, como alguém que trouxe questões ali que te chatearam, enfim. É bom você entender como que funciona, como que está essa relação com ela. Espero que tenha feito sentido para você, que tudo que eu trouxe aqui para essa telespectadora, da mesma forma, tenha feito sentido para você também, e te agradeço pela audiência, por estar aqui comigo. E no nosso quadro My Conecta, a nossa apresentadora Mayara Queiroz vem assistir comigo. Agora é com você, Mayara. Está começando mais um Maia Conecta. Muito prazer. Eu sou Mayara Queiroz, apresentadora aqui do Maia Conecta no Mara. No programa de hoje eu trouxe um tema que está super em alta, que é a humanização por trás das grandes marcas no digital. Hoje, o público não compra só o produto, compra o porquê da marca, compra o que ela representa, o que ela faz sentir, o que ela entrega além da venda. A verdade é que a era das marcas perfeitas acabou. O que conecta de verdade são as histórias reais, pessoas reais e atitudes sinceras. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque toda marca precisa se humanizar para vender mais. Quando a gente fala em humanizar uma marca, muita gente pensa em postar fotos das pessoas ou mostrar os bastidores. Mas vai muito além disso. Humanizar é sobre comunicar com verdade, ter empatia e mostrar propósito. É fazer o cliente sentir que ele faz parte de algo e não que ele é apenas um número em meio às métricas. Sabe aquela marca que responde com atenção, que mostra o rosto por trás da tela, que reconhece erros, que ouve o público, e é exatamente isso que cria confiança. E a confiança é o novo luxo do marketing moderno. Quer ver eles na prática? A Natura é uma das marcas mais lembradas quando o assunto é humanização. Ela fala de autocuidado, mas também de diversidade, de afeto e de conexão. Netflix, por outro lado, humanizou o jeito de se comunicar nas redes. Ela responde com humor, fala como o público fala e cria identificação imediata. Oi, gente, ele é bebezinho. Fala assim com ele não, ele é bebê. Você é bebê? Você é bebezinho? Eu sou bebezinho, tia. Fala assim comigo não. E até marcas menores conseguem isso. Pega o Budistar, por exemplo. O foco é bem-estar. Mas eles mostram as pessoas que cuidam, o ambiente, a rotina. É o toque humano que faz a diferença.
Olá, eu sou Amanda Teles, coordenadora de projetos sociais do Instituto Buda Spa, que nasceu com um propósito muito especial: levar bem-estar para quem mais precisa e gratuitamente. A gente tem feito isso de duas formas. A primeira, levando formação profissional. A gente treina pessoas, principalmente mulheres, em situação de vulnerabilidade social, no protocolo de Quick Massage. A segunda, levando ações sociais gratuitas para idosos, pessoas que estão com a saúde fragilizada e todos aqueles que precisarem. Isso tudo porque a gente conta com um time de voluntários muito especial. São os nossos terapeutas Buda Spa. O que a gente faz vai além do toque. Cria conexões, amplia oportunidades, leva dignidade e autoestima onde isso não chega mais. Esse tem sido o nosso compromisso, a nossa missão no Instituto Buda Spa. Humanizar é isso. Mostrar a essência da marca através das pessoas que fazem ela acontecer. O digital trouxe uma coisa incrível: proximidade. Hoje, com o celular na mão, uma marca pode conversar diretamente com o seu cliente, ouvir, responder, criar vínculo. Mas essa ferramenta só faz sentido se for usada com intenção, porque o público percebe quando é genuíno e quando é forçado. Por isso, a humanização é o que sustenta o marketing digital moderno. Não é sobre algoritmo, é sobre pessoas. Não é sobre números, é sobre relações. No fim das contas, marcas são feitas por pessoas, para pessoas, e essa é a verdade que faz uma marca se tornar inesquecível. Porque humanizar não é estratégia, é necessidade. Sempre há alguém que sente, escolhe e confia. E se tem algo que o marketing do futuro vai valorizar, é a verdade humana por trás de cada marca. E esse foi o Maia Conecta de hoje. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, nos assistindo. Gostaria de deixar o meu agradecimento à Mara, essa mulher maravilhosa, e também à TV Gazeta. Muito obrigada e até a próxima! Nosso programa hoje ele está, além de futurístico, bastante científico. Sim, gente, eu quero contar para vocês um outro experimento que deu o que falar nas redes sociais. Um experimento também realizado por um japonês que foi conhecido aqui no nosso país como o experimento da água. Gente, simplesmente aconteceu da seguinte forma: um pesquisador japonês, ele pegou uma água de um rio ali, que é um rio considerado poluído, e separou em várias amostras. E pegou essas amostras e congelou e fotografou a molécula dessas águas. Sim, gente, aquelas moléculas ali. E depois ele expôs essas moléculas a algumas situações. Sim, em algumas moléculas ele escreveu a palavra bom dia, amor. Outras ele conversou, assim como a gente dizia ali que é bom conversar com as plantas, né? Então ele conversou com algumas com palavras de afeto, carinho, né? Trazendo motivação para aquelas moléculas e foi reservando tudo isso. Com outras moléculas que também vinham da mesma amostra ali, ele trouxe palavras negativas, estímulos de briga, palavras de ódio. E o resultado, gente, foi surpreendente. É isso mesmo. Simplesmente, essas moléculas, elas se transformaram completamente. E, pasmem, aquelas moléculas que foram expostas aos estímulos positivos, elas se transformaram em cristais. Cada um ao seu modo, cada um ao seu jeito, mas cristais lindos, magníficos. E as outras moléculas expostas aos estímulos negativos, elas apodreceram, ficaram com um formato ali estranho, né, de se ver. Aquilo que a gente olha e acha estranho, aquela impressão de algo ruim mesmo. E aí, pasmem, ficou constatado que nós podemos influenciar algo que não está dentro de nós. Sim, as nossas palavras, intenções, atitudes podem influenciar
algo que está ali a alguns centímetros de distância, ou talvez até que esteja longe, né? Com outros estudos também, isso pode ser comprovado. Bem, mas esse estudo, ele fala sobre água. E quando nós paramos para pensar na quantidade de água que existe no nosso corpo, aquela água que forma, né, nosso corpo, quanta água existe ali? E aí, o que as nossas palavras, pensamentos e sentimentos estão fazendo com o nosso corpo? Em que nós estamos transformando as moléculas que estão dentro de nós, gente? O que a gente tem pensado? Vocês pararam já para entender que tipo de pensamento molda a sua vida? Que tipo de sentimento tem te guiado? Que você tem falado para as pessoas? Você tem atraído coisas boas ou ruins para a sua vida? Você já parou para pensar que a ciência hoje já consegue comprovar o poder da nossa fala, da nossa intenção, do nosso posicionamento, da nossa energia? Por que será que algumas pessoas fazem as mesmas coisas e se dão bem, e outras que fazem essas mesmas coisas se acabam tendo um resultado negativo? O que será que acontece? Será que basta falar, pensar? Bem, uma coisa eu posso te dizer: o que nós falamos vai se tornando um hábito, né? Repetir vai sim trazendo uma questão de hábito para a nossa vida. Então, mesmo que às vezes possa haver uma grande dificuldade ali no início, né, de nos orientarmos, né, de nos posicionarmos, de falarmos de forma positiva, de pensarmos de forma positiva, de agirmos de forma positiva, é mais ou menos igual a academia, gente. A gente não consegue fazer uma atividade mais pesada ali logo no início, podemos até nos machucar, né? Uma corrida também, se não tivermos um preparo, não vamos conseguir chegar ao final ou ter aquela velocidade, dependendo do nosso corpo, né? Temos limites, o nosso pensamento, as nossas palavras, será que podem ser moldados e trabalhados? Será que nós podemos mesmo construir uma vida melhor, uma realidade mais positiva com os nossos pensamentos e sentimentos? Você já parou realmente para pensar? Você tem o hábito de ler sobre isso? Você tem o hábito de conversar sobre isso? Esse estudo, ele te impressiona? Ele diz algo para você? Bom, se ele diz algo, eu te faço um convite. Me siga, sabe esse QR Code que está aí? Vá até no Instagram, vamos bater um papo por lá, porque eu acredito completamente que os nossos pensamentos, sentimentos e emoções podem interferir sim na nossa realidade, não só nas moléculas da água, mas também nas nossas relações. Gente, quanta água existe ali, né, no corpo de um filho, de uma pessoa que está do nosso lado, da pessoa que nós amamos, que convive conosco? O que nós estamos levando através de palavras, pensamentos e gestos o melhor para aquelas pessoas que nós realmente amamos? Para nós mesmos, é claro, com o auto-amor e o autocuidado, mas muitas vezes é mais fácil, né, mudar pensando no outro, pensando no benefício que eu posso trazer de repente para uma criança, para aquela pessoa que está ali do meu lado, ou até para os colaboradores da minha empresa, para aquelas pessoas que trazem resultado, que estão ali comigo, batalhando, crescendo, desenvolvendo projetos. Então, fica essa reflexão. O pensamento, o sentimento, a ciência, ela tem que ser um aliado para nós. Nós temos que levar em consideração o que a ciência diz para nós podermos transformar e melhorar a nossa vida e o nosso dia a dia. Então, vamos lá, a partir de agora, controlando o que vamos pensar e falar. E se eu te dissesse que cientistas japoneses descobriram dentro das nossas células uma espécie de interruptor capaz ali de retardar o envelhecimento, você acreditaria? Mas é real, gente. Existe sim uma pesquisa que pode transformar o futuro da medicina, transformando a forma como nós estamos envelhecendo. E hoje eu vou te contar essa história fascinante que ali no mundo invisível das células, nós pode transformar aqui no mundo visível a forma com que nós envelhecemos.
À medida que o tempo vai passando, o nosso corpo vai acumulando células que se chamam senescentes. Essas células, elas param de se dividir, ficam disfuncionais, vão inflamando o ambiente ali ao redor. Claro, trazem ali um aspecto de envelhecimento. E aí fica a grande pergunta: será possível rejuvenescer as células? Um rejuvenescimento que vem de dentro para fora, sem causar nenhum grande prejuízo para a nossa saúde? E é justamente aqui que uma pesquisa japonesa ganha grande destaque. E quando falamos em ciência, muitas vezes falamos de células-tronco. Gente, aquelas células, né, que ajudam ali na medicina, na cura de doenças graves. E agora, será que essas células podem ser responsáveis também pelo nosso rejuvenescimento? O que eu sei é que um pesquisador japonês conseguiu comprovar que, através de células-tronco, nós podemos mudar as nossas células, fazendo com que elas simplesmente fiquem mais jovens, sim, de dentro para fora. E essa descoberta rendeu a Yamaka um prêmio Nobel no ano de 2012. Gente, já imaginou simplesmente conseguir trazer ali um rejuvenescimento celular, fazendo um rejuvenescimento da minha pele, dos meus órgãos, aquilo que vem de dentro para fora? Será mesmo que um dia isso será possível? Eu sei que você se lembra, né? Você que tem ali quase a minha idade, se lembra que parecia muito possível ter um aparelho telefônico sem fio? Hoje isso é perfeitamente, né, palpável. Também parecia impossível algumas outras tecnologias, como internet, Wi-Fi ali, e muitas outras, a IA, que também revolucionou tudo que fazemos, né? Está no nosso dia a dia aí de uma forma bastante impactante. Será que a ciência vai mesmo poder transformar o nosso corpo, a nossa biologia, a nossa forma de envelhecer de uma forma mais impactante, né? Ali, trazendo um resultado mais rápido. Embora esse estudo tenha rendido aí um prêmio Nobel, ainda haviam alguns riscos. Gente, uma célula que se reproduz totalmente de forma rápida pode sim ter um fator cancerígeno, né? Essa reprodução poderia não ser controlada. E é por isso que esse estudo não está aí ainda, né, desenvolvido conosco. Nós não estamos ainda utilizando essa tecnologia na prática. Bom, mas a ciência não para, e alguns cientistas da Faculdade de Osaka fizeram outra descoberta. Sim, gente, uma proteína chamada AP2A1. Essa proteína, ela pode funcionar como um controle, sim, controlando o desenvolvimento daquelas células e controlando o envelhecimento ou até proporcionando um rejuvenescimento. O tratamento seria mais ou menos o seguinte: reduzir a quantidade dessa proteína, fazendo com que a célula pare de envelhecer e, ao contrário, comece a rejuvenescer. Esse é um estudo muito inicial, ainda precisa ser testado e controlado, mas o fato é, se for possível controlar, quando esse controle acontecer, será realmente possível rejuvenescer uma célula, torná-la mais saudável. Isso para os nossos órgãos também, né? E aí sim, um rejuvenescimento que vem de dentro para fora, aquilo que seria ideal para muitas pessoas, eu sei. Eu sei que hoje muitas pessoas já ficam impactadas com algumas possibilidades de rejuvenescimento. Existem cirurgias, por exemplo, como aquela realizada pela matriarca das Kardashians, né? Fez com que a mãe ficasse muito parecida com as filhas, em termos de idade, parecendo estar ali na mesma faixa etária. E uma cirurgia muito bem sucedida, que já está assim, acontecendo em todos os países, está se espalhando, já é possível, inclusive, realizar uma cirurgia como essa aqui no Brasil. Sei também que você já ouviu falar de muitas outras técnicas, muitas outras dicas que deixam, né, que nos deixam com um aspecto mais saudável, além, é claro, das atividades físicas. Mas, gente, falar sério, seria um sonho realmente ter uma pele extremamente saudável, poder
viver mais sem ter aquele medo do envelhecimento? Eu penso assim, e você? O que você pensa? Você estaria disposto a utilizar uma técnica como essa para se sentir melhor ou mais saudável? Você já fez alguma cirurgia plástica? Como você se sentiu, gente? Vale a pena investir na saúde de verdade? Bom, temos que lembrar que não é só saúde estética, né? Nós estamos falando aqui de ciência que pode transformar a nossa saúde interior, trazendo realmente um resultado global, maximizado para a nossa vida. Quando nós pensamos nisso ao longo dos filhos, dos netos, quanto mais poderemos viver? Quantas leis, né, precisariam ser mudadas ali, as taxas e tudo mais, para que nós tivéssemos mesmo longevidade, mais tempo de trabalho, mais tempo auxiliando o mundo, né, colocando os nossos dons em prática. Enfim, é realmente polêmico, mas chama muita atenção. E fato é, pesquisas continuam sendo feitas, a ciência não para. Você tem esse cuidado? Você tem buscado alternativas mais saudáveis para sua vida? Bom, se você tem feito isso, é bom você ficar sempre atenta a esse programa, porque aqui nós temos sempre dicas fantásticas para você que quer se sentir melhor, quer buscar alternativas incríveis para sua vida. Eu te convido para continuar assistindo, porque o programa ainda não acabou. E hoje nós ainda trazemos outros temas tão futurísticos ou tão interessantes como esse. Fiquem comigo. Infelizmente, nosso programa de hoje já chegou ao fim. E é claro, eu já tenho um encontro marcado com você que está em casa no próximo sábado, das 20 às 21 horas, aqui mesmo, na Rede Gazeta Brasil. Então, já coloca esse compromisso na sua agenda, mas não espere até lá para nós podermos conversar, bater um papo, para entender melhor sobre a sua vida e até para que você possa sugerir novos quadros e conteúdos para a gente poder trazer para vocês. Então, me sigam nas redes sociais e vamos continuar nosso papo por lá. E, é claro, aqui pela Rede Gazeta Brasil, estaremos juntos de novo no próximo sábado. Tenham uma semana abençoada. Até lá!